Tudo começa na cafeteria do hospital, quando Adriana fala para Matias que sabe bem que não é momento para falar sobre isso, porque a atenção dele está para Gonçalo, mas diz que tem algo que não pode esperar. Matias quer saber do que ela está falando, e Adriana fala que é sobre César, e que quer ajudar ele nesses últimos dias, e pergunta se Matias apoia ela para fingir ser namorada dele, assim como ele fez com Roberta, e então Matias não gosta e fala que só fez isso para Renata ser feliz e Adriana diz que é quase a mesma coisa, mas Matias diz que não, e quer saber o que ela vai fazer se ele não a apoiar, e então Adriana fala que vai devolver o anel de compromisso e permitir que ele encontre o amor em outra pessoa, mas garante que o ama e pede por favor para ele apoiar ela. Enquanto isso, César está com seu pai comprando verduras, e comenta com ele sobre sua namorada, e fala que o nome dela é Adriana, e então Benjamin fica pensativo, mas não comenta nada, e em seguida Julieta chega e cumprimenta ele, e César apresenta seu pai. Ela fala que precisa fazer um prato esse fim de semana para um compromisso, e César fala que é chefe, e que sabe fazer essas coisas, então ela fala que adoraria ter estudado para isso, e em seguida César acaba desmaiando, e eles ficam apavorados. De volta à cafeteria, Matias fala para Adriana que o que ela quer fazer é uma mentira, e que sabe bem que as mentiras não terminam bem, mas ela fala que só quer contribuir para que César vá embora dessa vida em paz, e então pergunta se Eleia vai apoiar ela, e então Matias fala que gostaria muito de dizer não, mas entende que ela está fazendo isso por bem, mas fala que pensou que eles estariam arrumando as coisas do casamento, e começa a chorar. E enquanto isso Jerônimo encontra Renata e pergunta como ela e Regina foram com Gonçalo, e ela conta que conversaram um pouco e tentaram estimular ele, e então ela quer saber como ele foi com o padre. Jerônimo diz que tudo bem, e que ele falou que a cunhada dele o fez acreditar que a mulher que ele amava tinha tirado a própria vida por culpa dele. Renata fica surpresa, e fala que esse homem foi enviado por Deus para entender a situação deles, e Jerônimo concorda dizendo que ele já percebeu o quanto os dois se amam. Matias chora muito, e fala para Adriana que vai dar esse tempo que ela precisa, e então ela diz que sempre vai admirar ele por esse gesto, e Matias diz que é desse jeito, e que não sabe se isso é bom ou ruim, mas que vai apoiar ela, e então Adriana agradece. Na cruz de amor, Augusto pergunta para Ezequiel de quem é o casamento que vai acontecer por ali, e ele conta que é de Lázaro e Carina, e então Augusto quer saber se vai haver cerimônia na igreja, mas Ezequiel diz que não, e ele não entende o porquê, já que Carina é viúva e também é muito religiosa. Ezequiel diz que é verdade, mas que não sabe, e que a festa só será na fazenda mesmo, e então Augusto pergunta se terá muitas pessoas, mas Ezequiel diz que não, e que só estarão os patrões e os trabalhadores, e Augusto pergunta se ele também vai, e Ezequiel diz que sim se ele o liberar, e então Augusto diz que tudo bem, mas pede para ele avisar quando vai ser, para saber que não pode contar com ele. Na Bonita, Carlos conta para Matilde que Jerônimo vai pagar a festa de casamento de Lázaro e Carina, e que ele e Renata também chegarão para participar, e então Matilde fala que Carina vai ficar muito feliz, e comenta que achava que os dois se casariam primeiro. Carlos diz que também pensava assim, e Matilde fala que está muito ansiosa para ser esposa dele, e que algo acontecer com ele não vai conseguir seguir a vida. E Carlos fala que nada vai acontecer, e que eles terão filhos e muitos netos e bisnetos, e Matilde fica muito feliz. Na cozinha,
Lázaro observa Karina cozinhando, e então ela pergunta o porquê ele está olhando ela assim. E Lázaro pergunta se ele já disse o quanto ela é bonita. E Karina diz que sim, todos os dias, e então fala que é muito feliz por ter o amor dele, e que se Lázaro não tivesse aceitado se casar com ela, ficaria insistindo com muitos beijos até ele aceitar. E então ele pede para ela mostrar como faria, e Karina vai até ele e começa a dar vários beijos nele. Na cruz de amor, Augusto pensa que já está na hora de agir para separar Renata de Jerônimo, e se por acaso perder ela, pelo menos terá certeza de que afastou ela de Jerônimo. Na cidade, Benjamin fala para César que provavelmente a glicose dele deve ter abaixado, e por isso ele desmaiou, e Julieta diz que também pode ser muito estresse, mas César diz que isso está muito estranho, e que não é a primeira vez que acontece, e acha melhor ir ver o doutor, para saber o resultado dos exames que ele fez. Benjamin fala que é melhor ele deixar isso com ele, e César diz que tudo bem, mas se o doutor quiser vê-lo é para o pai avisar. E então Julieta pergunta se ele gostaria de ir à festa com ela, e que pode pedir um convite à sua amiga, e então César gosta da ideia. Na empresa, o delegado fala para Honório que seria ótimo se todos da família estivessem presentes para ouvir a sentença de Josefina, e então Honório garante que vai avisar a todos para estarem lá e verem a justiça sendo feita. A noite chega, e Karina está no quarto rezando e pedindo a proteção de Deus, e dizendo que não vai se casar na igreja porque seria um pecado, mas ama Lázaro, e que Deus sabe do que ela passou com Álvaro, e então continua suplicando pela bênção. E enquanto isso, Álvaro vai até o doutor e diz que precisa muito da ajuda dele, e pede dinheiro emprestado, e garante que vai pagar. Mas o doutor fala que não, porém ele explica que quer ir para os Estados Unidos com sua esposa, mas precisa falsificar os documentos. O doutor fala que isso é um absurdo, e que lá ele não poderá trabalhar, mas Álvaro insiste dizendo que ele pode ajudar, e então o doutor fala que vai ver o que pode fazer. E nesse meio tempo, Manuela está na casa de Alzira, e fala que foi até ali para visitar ela e sua bebê, mas também para trazer um recado de Karina, e então Alzira pergunta como ela está, e Manuela diz que ela e Lázaro vão se casar, e querem que ela e Ezequiel estejam com eles. Alzira fica muito feliz e fala que pensou que não seria convidada, mas Manuela fala que Karina não faria isso, e que ela a quer muito bem, e Alzira fala que está um pouco preocupada porque Álvaro está solto, mas Manuela fala para ela ficar tranquila com isso, e manda ela esquecer o passado. Enquanto isso, Roberta está falando para Regina que não quer ir à sentença de Josefina, mas Honório e Constanza falam que ela precisa estar lá para apoiar Regina. Porém Roberta continua instinto dizendo que não quer ver essa mulher que a separou por muitos anos. E então Regina diz que entende e que não quer ver a filha alterada, e então chama eles para irem, e Honório fica com raiva, e quando eles saem pela porta, Roberta dá risada deles, e nisso o advogado e as carcereiras vão até a cela e buscam Josefina para ouvir a sentença. Por outro lado, Marina fala para Alzira que a bebê dela já está super bem, e então Alzira comenta que quando voltar a trabalhar quer arrumar uma menina para tomar conta dela, porque quer vir amamentar, mas fala que vai pedir ao patrão nesse fim de semana para ver se ela pode se organizar dessa forma. E então Marina pergunta se Jerônimo vai ao casamento de Lázaro. Alzira fala que sim, e então Marina pergunta se Renata também vai estar lá, mas ela diz que não sabe, e então pergunta se Marina vai,
e ela diz que se eles estiverem lá prefere não ir, porque não quer ver os dois juntos. E por outro lado, Regina e Renata estão chegando com Jerônimo, Constanza e Honório e são abordados por repórteres querendo saber a opinião deles sobre Josefina ter dado um tiro em Gonçalo. Mas eles não respondem nada, eles entram, e em seguida Matias chega com Adriana e cumprimentam eles, e na sequência Inês e Isidro, e então Renata pergunta por Roberta, mas Regina fala que ela não quis ir, logo em seguida Josefina aparece, e então Renata fica tensa, e Regina fala para Inês que finalmente as maldades de Josefina terão suas consequências. E nisso Fina está pensando que todos eles estão achando que venceram ela, mas estão muito enganados, porque em breve vão saber que a história dela ainda não terminou. Em seguida Antônio chega e então Josefina pergunta para seu advogado o que aquele homem está fazendo ali, e ele diz que não sabe e pergunta se ela o conhece, e ela diz que sim, mas que ele não era padre, e então o advogado fala que provavelmente ele deve ter entrado há pouco tempo para o seminário, e então Josefina diz que ele deve estar achando que assim vai encontrar a salvação de sua alma. O promotor de justiça começa dizendo que estão ali pelas acusações a Josefina Álvares e que o primeiro crime foi que ela roubou uma recém-nascida chamada Regina. E então Inês fala que ela é muito cínica, porque ainda está dando risada da situação, e Regina diz que isso é a única coisa que ela pode fazer. Porque sabe que vai ficar presa por muitos anos, e fala que se lembra perfeitamente de quando ela levou sua filha. Ela se lembra de quando viu o carrinho vazio, e que gritou muito por terem levado sua filha. E então Inês fala que agora isso é só uma recordação, porque agora ela já tem sua filha, e Regina diz que sim, e por mais que tenham se passado muitos anos, agora sua menina está com ela. Jerônimo pergunta para Renata se ela está bem, e ela diz que sim, e nisso Josefina pensa que por culpa de Regina está a ponto de perder sua verdadeira filha, porque Roberta tinha que estar ali com ela apoiando, mas garante que ela não vai ficar com sua filha. Na Bonita, Karina pergunta o que aconteceu com Manuela, porque ela está estranha desde que recebeu a ligação dos Estados Unidos. E então Manuela explica que seu filho disse que quer levar sua neta para essas clínicas que tratam meninas com problemas para comer, e então Karina pergunta se ela tem anorexia, mas Manuela diz que não sabe, mas que gostaria de fazer alguma coisa por ela. E Karina pergunta o que, e ela fala que queria que sua neta passasse uma temporada com ela. E Karina diz que isso é ótimo, e que com certeza com essa comida ótima ela não vai negar. Manuela se dá conta de que não pensou em uma coisa, e fala que a menina não terá onde ficar, porque não acha que o patrão vai gostar de ter mais gente ali, e então Karina fala que ela pode ficar na casa dela, mas Manuela pergunta se ela não ia vender para Matilde e Carlos, e ela fala que não é essa, e sim é que ela vai viver com Lázaro depois de se casarem, e então Manuela acha ótimo e agradece. Por outro lado, o doutor entrega os passaportes falsos para Álvaro, e pergunta o porquê ele queria que tivesse outros nomes, e então Álvaro fala que a polícia está atrás dele, e que esteve preso mas fugiu. E então o doutor fica desesperado e fala que ele precisa ir embora naquele mesmo momento, porque não quer ter problemas. E então manda Álvaro sair de sua sala e ele sai às pressas. De volta à prisão, o promotor de justiça fala que Josefina está sendo acusada da morte do senhor Roberto Gamba, mas o advogado dela fala que isso não é real, porque ele morreu de infarto. E então Regina fala para Inês que se lembra como se fosse hoje da morte dele, e Inês fala que Fina nunca superou o que Roberto amava.
Regina e não ela. Regina se lembra de Fina contando para ela de como foi ver Roberto cair sobre uma vitrine e não o ajudou. E nisso Renata fala para Jerônimo que sua mãe tentou matar seus dois pais, o que lhe deu a vida e o que deu amor. E então Jerônimo pergunta se ela quer continuar ouvindo aquilo, e ela diz que sim. Jerônimo fala que ela não precisa se forçar a amar Josefina, e Renata diz que sabe disso, e que ela só será agradecida por ela ter dado a vida e nada mais, e que a partir daquele momento sua mãe está morta para ela. Na Bonita, Manuela fala para Karina que aquele vestido que ela está bordando está lindo, e ela diz que espera que Ezequiel e Alzira também gostem. E Manuela diz que não sabe como ela consegue pensar nisso a ponto de se casar. Mas Karina fala que Luz é sua primeira afilhada, e que está doida para batizá-la. Manuela fala que Karina sempre gostou de crianças, e ela diz que sim, apesar de Álvaro ter enganado ela dizendo que ela não poderia ter filhos. Mas Manuela fala que com Lázaro ela pode ter vários, e Karina diz que é verdade. E nisso Lázaro chega e escuta ela dizendo que só terá muitos filhos se ele quiser, e então Lázaro abraça elas e fala que quer sim ter muitos filhos, mas que se pareçam com a mãe, porque ele é muito feio, e elas dão risada. Roberta vai às compras e então pensa que pelo menos de uma coisa Josefina serviu, porque não acha que ela vai precisar de todo aquele dinheiro estando na cadeia. Por outro lado, Benjamin fala para Julieta que conseguiu convencer César para ele conversar com o doutor, mas ela fala que vai ser muito difícil esconder isso dele por conta dos desmaios. Mas Benjamin fala que com os medicamentos isso vai diminuir, até que seja inevitável. Ele pergunta se Julieta conhece Adriana, a namorada de César, e ela diz que sim, mas que ela não é namorada dele. E então Benjamin fala que ela deve gostar muito de seu filho, porque se ofereceu para ajudar a fazer dos últimos dias dele os mais felizes. De volta à prisão, o promotor fala que Josefina também está sendo acusada da morte de Rafael Gutierrez, e então Jerônimo sai da sala e Renata vai atrás dele, e ele fala que não pode olhar para ela sabendo que matou seu irmão, e espera nunca mais precisar olhar para aquela maldita, mas depois se desculpa, e ela diz que o entende. E fala que se ele quiser ir embora pode ficar à vontade, mas Jerônimo diz que não, porque está ali para apoiar ela. Na Bonita, Matilde leva suco para Leôncio, e ele pergunta onde vai ser a cerimônia de casamento, e Matilde diz que não vai ser na igreja, porque Karina é viúva mas não é, e ele quer saber como é isso, e Matilde manda ele deixar para lá. E fala que só vai ser na fazenda, e então Leôncio pergunta que horas vai ser, mas Matilde diz que não sabe. De volta à prisão, Regina pergunta se Jerônimo e Renata estão bem, e ele diz que sim, e Renata fala que é inacreditável como sua mãe pode permanecer tão fria enquanto eles estão sofrendo tanto. Em seguida, o promotor fala que Josefina também está sendo acusada de tentar matar Regina Soberon 3 vezes, e Josefina pensa que não sabe como pôde falhar. E nisso Regina fala para Renata que, em breve aquela tristeza nos olhos dela vai desaparecer, e Renata diz que pode até parecer besteira, mas sente que é verdade o que ela acabou de dizer, e Regina fica emocionada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.